O Bitcoin vem passando por uma forte correção, mesmo em meio a notícias aparentemente positivas. Muitos se perguntam: se o Fed está cortando juros, injetando liquidez e o QT está acabando, por que o BTC está caindo? A resposta envolve três fatores principais: precificação antecipada, ruídos políticos e movimentos técnicos de curto prazo. Vamos entender cada um deles. Precificação antecipada. O mercado se antecipa às boas notícias. Quando o Fed anuncia cortes de juros ou o fim do QT, os investidores já esperavam por isso e se posicionaram antes. Isso significa que parte da alta já aconteceu antes da notícia se confirmar. Quando ela finalmente sai, o preço não reage fortemente, porque o movimento já foi precificado. É o clássico compre o rumor, venda a notícia. O mercado age antes e realiza lucros quando o público reage. Ruídos políticos e incerteza global. O shutdown nos Estados Unidos e os impasses sobre o orçamento federal criam ruído político e tensão temporária no mercado. Essas incertezas fazem os investidores reduzirem exposição a risco no curto prazo, inclusive em criptomoedas. Porém, historicamente, quando o shutdown termina, o governo volta a gastar e injetar liquidez, impulsionando o mercado logo em seguida. Em resumo, o ruído atrasa, mas não muda a direção do ciclo. Movimentos técnicos e realização de lucros. Depois de longas altas, o mercado precisa corrigir. Traders realizam lucros, baleias ajustam posições e o preço passa por movimentos técnicos de respiro. Essas quedas não significam o fim do ciclo, mas sim uma etapa natural de consolidação, onde o mercado limpa o excesso de alavancagem e se prepara para novos impulsos de alta. É o mercado respirando antes de continuar subindo. Pontos positivos do mercado atual. O fim do QT e a volta da liquidez. O fim do QT, aperto quantitativo, está previsto para 1º de dezembro. Durante esse período, o Fed drenou liquidez da economia, reduzindo a quantidade de dólares em circulação. Agora, com o fim desse ciclo e 2 cortes de juros já realizados, o Fed também injetou cerca de 29 bilhões de dólares. Esses movimentos indicam o início de uma transição gradual que pode levar nos próximos meses a um novo ciclo de QE, afrouxamento quantitativo, uma fase em que o Fed volta a expandir a liquidez e estimular os mercados. Situação atual: bancos apertados. Alguns bancos regionais dos Estados Unidos estão com problemas sérios de liquidez, precisando recorrer a linhas de crédito emergenciais do Fed, como o Repo Facility. Isso mostra que o sistema financeiro está com falta de dólares, ou seja, o QT, aperto quantitativo, drenou demais a liquidez. O que o Fed pode fazer? Quando o Fed percebe que o sistema bancário está rangendo, ele costuma interromper o aperto e fornecer liquidez temporária, o que na prática significa injetar dinheiro no sistema. As principais formas são: reduzir juros, o que já começou, encerrar o QT, confirmado para 1º de dezembro, e, se o aperto continuar, retomar o QE, compra de ativos, injeção direta de liquidez. Em outras palavras, a tensão nos bancos acelera o momento em que o Fed tende a afrouxar. O efeito disso no mercado. Assim que o mercado identifica que o Fed vai ter de injetar liquidez, ele antecipa o movimento, e os ativos de risco, como Bitcoin e ações, costumam subir meses antes da liquidez realmente entrar. Então, sim, os problemas de liquidez bancária são um sinal de que a próxima onda de liquidez está se aproximando. Mas atenção no curto e médio prazo. No curto prazo, a incerteza ainda gera volatilidade e medo, porque até o Fed agir, há risco de pânico temporário. Mas no médio e longo prazo, quando a liquidez realmente começar a fluir, isso tende a empurrar os ativos de risco para cima, especialmente o BTC, que se beneficia diretamente de ambientes de liquidez alta e juros baixos. Em resumo, banco sem liquidez, sinal de estresse. Fed reage, injeção de liquidez, corte, fim do QT ou QE. Resultado esperado, alívio e alta futura nos ativos de risco. O sentimento de mercado, o papel do medo. O índice Fear and Greed, que mede o sentimento dos investidores, ainda mostra muito medo no mercado. E ao contrário do que muitos pensam, isso é um bom sinal.
Quando o mercado está em medo, a maioria dos investidores fica receosa de comprar, mas as baleias e institucionais costumam acumular nesses momentos, quando os preços estão descontados. O verdadeiro fim de um bull market só costuma vir quando o sentimento atinge ganância extrema, com euforia e excesso de confiança, algo que ainda não aconteceu neste ciclo. Portanto, esse medo atual não é sinal de bear market, e sim uma fase saudável de acumulação dentro do ciclo de alta. Conclusão: cenário provável. Tudo aponta para um cenário macro ainda positivo. Fim do QT em dezembro, cortes de juros já iniciados, liquidez voltando gradualmente, inflação mais controlada e sentimento de medo sem euforia. Ou seja, o ciclo de alta parece apenas em sua metade, e essa correção pode ser apenas uma consolidação natural antes da próxima perma de alta. No fim, tudo se resume ao que o Fed faz. Quando há aperto, o mercado corrige. Quando há liquidez, o mercado sobe. O mercado é soberano e deve ser respeitado acima de qualquer opinião. Ninguém controla o preço, e mesmo as melhores análises trabalham com probabilidades, não certezas. Por isso, faça sempre a sua própria pesquisa, entenda os fundamentos e invista com responsabilidade. O objetivo não é prever o mercado, é compreender o contexto, agir com calma e visão de longo prazo e deixar que o tempo faça o trabalho. Nada do que foi dito é uma recomendação de investimento, apenas uma análise baseada em informações públicas e comportamento macroeconômico. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o cenário, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando as próximas análises. Aqui a gente fala de mercado com seriedade, clareza e sem exageros.